Vamos falar um pouquinho de dispositivos de segurança. Vamos falar um pouquinho de dispositivos de segurança dentro de uma mesma rede, tá bom? De uma rede de dados. Firewall, você já deve ter ouvido falar, né? Na aula passada, inclusive, que nós falamos das portas, né? Então, o firewall é uma porta corta-fogo. O firewall, ele vai proteger a sua rede local contra acessos não autorizados, tá? Então, o firewall, por exemplo, aqui nessa ilustração, ele está ocupando uma posição central, tá bom? Entre um switch e um roteador, tá bom? Então, o firewall é um elemento que vai ficar monitorando todos os pacotes que entram e todos os pacotes que saem da sua rede, garantindo uma alta eficiência e uma alta performance dentro dessa rede. Grandes corporações já têm firewalls muito interessantes, né? Firewalls implementados através de hardware, firewalls implementados através de software, com vários recursos diferentes, tá? No firewall, inclusive, nós podemos ter um recurso chamado lista de controle de acesso, onde a gente pode indicar o que vai ser acessado e por quem, tá? Então, filtros de conteúdo para crianças, você consegue implementar várias coisas. O interessante é que ele faz esse tipo de monitoramento sem interferir nos equipamentos da própria rede, porque ele é um equipamento independente, tá? Em redes pequenas, a gente pode usar o firewall do próprio sistema operacional, o firewall do próprio Windows, tá? Que aí ele vai consumir um pouquinho de recursos da máquina local e isso não vai fazer tanta diferença de performance da rede. Mas, em grandes corporações, a gente sempre coloca um firewall externo. Dois outros tipos de equipamentos para segurança de rede são os conhecidos por IDS e IPS. Vamos falar um pouquinho do IDS, tá? O IDS é um sistema de detecção de intrusão. O IDS é um equipamento à parte, tá? À parte da sua rede de dados e que vai fazer o seguinte: ele vai estar conectado, por exemplo, a um switch, vai receber cópia de todos os pacotes de rede, tá? E aí o IDS trabalha de forma offline. Ele não interfere na rede, ele não é um filtro ativo na rede. Ele recebe essas cópias desses pacotes, analisa e através de um console você fica sabendo se eles estão, se esses pacotes são danosos ou não. Tá bom? Então, o IDS é um equipamento que a gente coloca na rede de forma passiva para ler os pacotes. A desvantagem é que ele faz isso de forma offline, então ele demora um tempo para perceber que alguém foi infectado, mas ele percebe que houve a infecção, tá bom? Aí você pode dizer assim, mas então não é vantagem. Sim, dependendo do tipo de finalidade que você tem, é muito mais vantagem ter um sensor IDS habilitado e trabalhando de forma offline, tá bom? Então, um dispositivo de detecção de intrusão é o IDS e ele trabalha de forma offline. Já o IPS, que é um sistema de prevenção de intrusão, ele já é um filtro mesmo para essa rede. Tá? Ele fica no meio do caminho, entre a entrada de dados e a saída de dados. Tá? Ele é um elemento ativo dentro desse fluxo. E ele fica monitorando o tempo todo a qualidade desses pacotes. Pacotes que são ruins ou pacotes que são danosos, ele já descarta, protegendo assim a rede de dados. Mas ele é muito mais vantajoso do que o IDS. Sim, mas perceba que ele está no meio do caminho, né? Ou seja, a rede de dados vai ter que passar por ele para poder transmitir e receber pacotes. Então você vai ter aqui um atraso que vai ser incorporado a essa rede. Bom, dispositivos IPS têm a vantagem de trabalharem online, porém apresentam a desvantagem de serem elementos que vão atrasar.
que vão determinar um leve tempo adicional para o funcionamento dessa rede. Dependendo do tamanho dela, talvez isso não seja desejado. Tá bom? O IPS responde imediatamente à falha e o IDS é offline. Ele vai responder depois. Tá bom? Hoje, a gente tem equipamentos chamados de UTMs, tá? Que são dispositivos de gerenciamento unificado de ameaças, que tem esses servidores IDS e IPS dentro dele mesmo. Tá? Aqui tem um exemplo da própria Cisco, né, o modelo ASA 5506X, e ele tem dentro dele um IDS, um IPS, além do serviço de firewall. Tá? Óbvio que cada uma dessas funcionalidades, cada um desses recursos, agrega valores financeiros, né, custo a esse tipo de equipamento. Mas não é só isso, né? E um UTM é capaz de fornecer vários outros tipos de proteção. Tá? Ele tem um recurso, né, ele consegue trabalhar com serviços de firewall stateful, ou seja, é um firewall que tem vários recursos adicionais, vários serviços de segurança adicionais para a proteção da rede. Tá? Ele tem um anti-spyware, ele permite mais recursos de VPN, filtragem de e-mail, tudo na mesma maquininha, tudo no mesmo hardware. Tá bom? O UTM é tudo junto, tá? É um equipamento multifuncional. Ele tem IDS, IPS, Firewall e todos esses outros recursos aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, uma rede grande, uma rede de grandes empresas, né, que precise de um cuidado adicional, geralmente hoje está partindo para esse tipo de plataforma, para as plataformas UTMs, ao invés de fazer serviços separados. Junto com esses UTMs, a gente começa a ter também, de alguns anos para cá, servidores de gerenciamento. Então, você tem um software, você tem uma aplicação que gerencia toda a rede através de um terminal. Tá? Então, você consegue, você ou o administrador de rede, consegue monitorar todo o fluxo de informações, né? Consegue verificar quem está conectado, tem inclusive diretivas de policiamento, ou seja, você consegue aceitar ou não aceitar novos usuários a essa rede, e ela é um equipamento que permite uma visão dinâmica daquilo que está acontecendo dentro do seu ambiente. Tá? Dentro do seu ambiente. Então você tem lá uma rede local, você contrata esse tipo de serviço, e aí você começa a ter todas essas leituras em uma máquina, na máquina do gestor da rede. Então você consegue ver a qualidade dos pacotes, se tem algum equipamento com problema, consegue criar diretivas de segurança de acesso e outros recursos mais, tá bom? Não tem só a plataforma da Cisco, né? Várias outras plataformas vendem, alugam esse tipo de recurso, tá bom?